meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Então, eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão, uma breve análise, referente a um assunto de grande importância, um assunto de grande relevância, que foi um alerta dado pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios capítulo 10, do versículo, vamos dizer assim, do versículo 20 em diante. Ele alertou, trouxe a atenção a algo referente a sacrifícios, a coisas que as pessoas fazem ou faziam, acreditando muitas vezes que eram atos de devoção a Deus, simplesmente sacrifícios que agradavam a Deus. Mas será que eram mesmos? E talvez a gente se lembre lá dos dias de Moisés, quando Moisés foi ao monte, subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites, e o povo ficou impaciente com a demora de Moisés e pediram que Arão fizesse um bezerro, para que eles pudessem ver e os conduzir. E aí eles disseram que eles teriam uma festividade a Jeová, mas na verdade era uma festividade ao bezerro, que era algo condenado pelo próprio Jeová. O uso de ídolos, a adoração através de ídolos, na adoração considerada assim, idolatria. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20 em diante, diz assim: mas digo que as coisas sacrificadas pelas nações, elas sacrificam a demônios e não a Deus, e eu não quero que vos torneis parceiros dos demônios. Então, muitas vezes, organizações, principalmente organizações religiosas, que enganam muito mais facilmente, porque tem uma prerrogativa, tem assim uma imagem por trás, né? Talvez uma cortina de fumaça que engana as pessoas, porque elas vão atrás de querer servir a Deus. As pessoas querem buscar onde depositar sua fé, elas querem servir a Deus de modo sincero, e aí elas buscam, e as religiões, muitas delas, estão aí para isso, para enlaçar as pessoas, para atrair as pessoas, para sugar seus bens materiais através da fé que as pessoas manifestam. E o alerta então aqui para que não sacrifiquemos coisas achando que estamos sacrificando a Deus, mas na verdade sacrificando a demônios, é, por exemplo, referente à celebração da morte de Jesus, que nós citamos aqui várias vezes em diversos vídeos no canal sobre esse tema. É um tema preocupante porque é de uma importância grandiosa, porque diz respeito à vida eterna, diz respeito à nossa comunhão com o Pai através do sacrifício de Cristo. E esse assunto é tão importante que Jesus destacou muito bem em João, no Evangelho, capítulo 6, dos versículos 52 podemos destacar pelo menos, onde ele disse assim, do versículo 53, digo-vos em toda a verdade, a menos que comais a carne do Filho do Homem e bebais o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus disse que está diretamente relacionado à nossa salvação, à nossa vida eterna. Está diretamente relacionado ao fato de nós comermos e bebermos da carne e do sangue de Cristo, respectivamente. Claro que Jesus não estava falando aqui em sentido literal. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus fala em sentido espiritual. E ele simbolizou isso nos emblemas que ele utilizou após a Páscoa. Ele aproveitou ali o pão e aproveitou também o vinho para representar a sua carne e representar o seu sangue, a sua vida. E ele disse para os seus discípulos: persistam em fazer isso em memória de mim. É uma memorial. É algo para nós lembrarmos. Jesus pediu que os seus discípulos lembrassem da sua morte, do seu sacrifício, e agradecessem ao Pai por isso, porque estava ali o pacto, um novo pacto que Jesus estava fazendo conosco, com os seus discípulos, um pacto para o reino, onde nós poderíamos então usufruir as benesses do reino de Deus, que ele nos orientou a pedir: venha o teu reino. Jesus é o reino de Deus, é a representação viva do reino de Deus, porque ele é a coluna dorsal do reino, ele é o rei designado. Então entrarmos, herdarmos o reino,
está implicitamente ligado, diretamente ligado ao fato de nós simbolicamente declararmos que nós estamos em comunhão com Cristo. E eu pergunto, pelo amor de Deus, onde que na Bíblia diz, em algum momento, que é para as pessoas pegarem esses emblemas e só passar de mão em mão? Jesus nunca deu essa instrução. Quem você acha que é o mais interessado em incentivar milhões de pessoas a pegar esses emblemas, que é um símbolo da nossa comunhão com Cristo, da nossa aceitação do resgate, da nossa declaração pública de que Jesus venha, que venha o reino de Deus, que nós façamos isso, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, toda vez que comemos e bebemos, nós estamos declarando a vinda de Jesus, até que ele venha de fato, que traga o reino de Deus que nós pedimos incansavelmente: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, também na terra. Onde que na Bíblia se tem instrução dizendo que é para as pessoas pegar esses emblemas, passar de mão e depois jogar fora? Quem você acha que incentiva milhões de pessoas, a fazer isso, a desprezar ritualisticamente, é um ritual de rejeição, é como se fosse ali uma reunião demoníaca, onde as pessoas estão celebrando a morte de Jesus, pegando os emblemas que simbolizam a comunhão com ele, fazendo isso, joga no lixo, querendo dizer, em outras palavras, não queremos nada, desprezamos esse sacrifício dele. Quem você acha que é o mais interessado em desencaminhar as pessoas nesse sentido? Quem você acha que fica satisfeito e feliz de ver as pessoas pegar os símbolos do sacrifício de Jesus, da comunhão com ele, do novo pacto, da nossa nova aliança com Cristo, pegar e simplesmente jogar fora? Quem você acha que se agrada disso? Para quem você acha que é esse sacrifício de rejeição? É para Jeová? Você acha que é Jeová que pede isso? Você acha que foi Jesus que pediu para as pessoas pegar o seu pão e o seu vinho, ou a sua carne e o seu sangue, e simplesmente jogar fora? Tem algum momento Jesus dando essa instrução? Então, o que eu sugiro aqui é que você, todos que estão ouvindo, ou que você compartilhe com outros esse vídeo, raciocine quem é que está interessado em que as pessoas desprezem o sacrifício de Jesus. Quem você acha? Lembra das palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20? Os sacrifícios que as pessoas fazem, elas muitas vezes estão fazendo a demônios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, mostra então quem é o maior interessado em que as pessoas desprezem o sacrifício de Jesus, achando que estão fazendo um agrado a Jeová. 2 Coríntios 4 diz: entre os quais o Deus deste sistema de coisas tem cegado a mente dos incrédulos. Incrédulos não é porque a pessoa diz assim: eu creio em Jesus, eu creio em Jeová. Incrédulo é no sentido de crer de fato no que Jesus diz. Jesus disse: persistam em comer e beber em memória de mim. Quem despreza isso demonstra incredulidade nas palavras de Jesus, para crer em homens que diz para eles jogar no lixo, desprezar. Não obedece a Jesus, não. Faz o que nós estamos falando. Descarta o que Jesus falou. Segue as nossas interpretações. Na verdade, as pessoas estão desprezando Jesus para seguir a homens. Homens que querem servir a um poder maior. Como diz aqui, entre os quais o Deus desse sistema de coisas, naturalmente aqui é uma referência direta a Satanás, o principal anjo, inimigo, opositor de Jeová, que tem cegado a mente dos incrédulos para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás engana as pessoas, e milhões de pessoas são enganadas, achando que estão servindo a Cristo, mas na verdade estão desprezando as boas novas. Se você tenta explicar para elas que na verdade você deve obedecer as palavras de Jesus, elas vão te desprezar. Elas te chamam de apóstatas, de incrédulo, de servo de Satanás, de mundano, de descrente, porque elas preferem seguir o ensinamento de homens, ao invés de seguir o que Jesus instruiu. Jesus mandou comer e beber, e disse isso claramente: persisto em fazer isso em memória de mim. E ele disse mais:
No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, ele disse assim, no 17, perdão. Se sabeis estas coisas, felizes sois, se as fizerdes. Depois de Jesus dar a instrução para os seus discípulos, isso aqui foi na noite da celebração mesmo, na noite da Páscoa. Depois Jesus lavou o pé dos apóstolos, deu instruções para ele e disse para eles, se vocês sabem essas coisas, felizes são se as fizerdes. Quem é que está interessado na infelicidade das pessoas? Quem é que motiva milhões de pessoas? Convida arduamente as pessoas, o máximo possível de pessoas que possam rejeitar o sacrifício de Jesus. Quem é que está interessado nisso? Reflita nisso. Milhões de pessoas estão sendo enganadas para desprezarem o verdadeiro rei designado por Jeová para ser o rei do reino de Deus. E elas fazem isso alegremente achando que estão servindo a Jeová, mas na verdade estão servindo a Satanás. É isso que a Bíblia ensina. Você discorda? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários, por favor. Agradeço a atenção. Até os próximos vídeos. Até lá.